quero agradecer a presença dos... tá aqui, já chegou. Vamos lá, Vinícius, para a gente compor a mesa, por gentileza. Nosso secretário, presidente da INDEC, obrigada pela participação nesta reunião. Vou convidar à mesa também a Daniela, que é a coordenadora do EIV, que vai fazer toda a apresentação. Gostaria de agradecer a presença da vereadora Débora Palermo, muito obrigada por estar acompanhando aqui a nossa audiência pública. Nós temos também várias entidades de classe aqui representadas, então, muito obrigada pela presença. É importante esse momento da discussão, a gente teve uma análise de todas as alterações e mudanças do estudo de impacto de vizinhança o ano passado, abrimos para consulta, sugestões, e agora a gente está no momento de apresentar as alterações das legislações. Algumas coisas a gente viu que daria para desburocratizar, gerando alguns fluxos em outros processos licenciatórios, mas a gente tem que construir isso com vocês, né? Isso que é muito importante. Então eu vou pedir para a gente sentar, Vinícius, eu vou ler o regulamento da audiência pública. O secretário Marcelo Coutinho também foi convidado para essa audiência, ele está acompanhando o prefeito e justificou o atraso, mas está chegando. Então, eu vou fazer a leitura do regulamento da audiência pública para que a gente inicie com as suas apresentações dos trabalhos. A audiência pública é aberta a qualquer pessoa física ou jurídica e tem por objetivo de dar conhecimento, informar e permitir e promover o debate e a efetiva participação cidadã, confrontando de forma transparente e públicas as distintas opiniões, propostas, experiências, conhecimentos e informações existentes de interesse público que envolvem a discussão sobre o projeto de lei complementar que altera a Lei 208, de 20 de dezembro de 2018. O material técnico objeto dessa audiência pública encontra-se publicado no portal da Prefeitura de Campinas, na página da Secretaria de Urbanismo. A audiência será realizada no Salão Vermelho, no Paço Municipal, localizado na Avenida Anchieta, número 200, Centro, Campinas, dia 21 de março de 2025, a sexta-feira, às 14 horas. Fundamentação legal. Nós temos o Decreto Municipal 18827 de 2012 e a Lei Orgânica do Município que regulamenta as audiências públicas. Dos procedimentos, às 14, início da abertura, das 14h20 às 14h40, a formação da mesa diretora. Das 14h40 às 15 horas, a gente vai fazer a abertura para os secretários, após a apresentação. E às 15h às 15h20, a palavra da mesa diretora. E das 15h20 às 15h50, exposição e apresentação dos projetos. E após, às 15h50 às 17h, questionamentos e perguntas com encerramento às 17 horas. A gente não pode ultrapassar desse horário pela limitação de horário no Salão Vermelho. Então, caso alguém não tenha respondido aos seus questionamentos ou perguntas, a gente deixa o canal da Secretaria de Urbanismo, semurg.gabinete@campinas, para as respostas às quais a gente não conseguir responder em tempo hábil até às 17 horas. A composição da mesa será posta pela Secretária Municipal de Urbanismo, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, representantes da Câmara, então, vereadora, por gentileza, a senhora senta à mesa, e representantes da INDEC, na presença aqui do nosso presidente. Obrigada, vereadora. A Secretaria Municipal de Urbanismo fará a leitura da ordem do dia, a qual conterá nomes e cargos de autoridades presentes em coordenação da audiência, exposição dos motivos que fundamentaram a convocação da audiência pública, as regras e demais informações necessárias para a condução dos trabalhos, os nomes dos especialistas técnicos e servidores e a ordem de tempo e as disposições. Os servidores e especialistas das secretarias envolvidos realizarão a exposição do presente projeto e, para a celeridade das apresentações, não serão permitidos questionamentos verbais durante a exposição dos trabalhos técnicos. Após a apresentação do projeto, será aberta a palavra aos participantes que poderão fazer seus questionamentos relacionados ao objeto da audiência pública. Quanto à elaboração dos questionamentos, item 4. Os questionamentos serão realizados, de uma via a uma inscrição de um formulário, que pode se direcionar à nossa recepção, ou também ao púlpito pelo microfone, nas ordens que a gente vai estabelecer conforme a manifestação dos senhores, tá? Os questionamentos, observações e refutações referentes às questões
sendo respondidas deverão ser objetivas e pertinentes aos assuntos dessa audiência pública. Item 4.3, em razão da necessidade da análise técnica pormenorizada ou de inscrições em excesso aos participantes, bem como a necessidade de se observar o horário previsto, como eu já disse no término dessa audiência, poderá deixar as respostas ou verbalmente a algumas questões, podendo ser encaminhada também, além do e-mail que eu citei do meu gabinete, ao e-mail que hoje a Secretaria tem para tratar todos os assuntos de audiência, que é audienciapublica.semurb.campinas.sp.gov.br. Quinto, o encerramento da audiência pública será efetuado pelo coordenador de trabalhos, que sou eu representando aqui, e a audiência poderá também ser encerrada até antes das 17 horas, desde que seja respondido todos os questionamentos. Então, dou por encerrada a fala de abertura do regulamento dessa audiência pública e passo a palavra à nossa representante da Câmara, a vereadora Débora Palermo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, a secretária Carol, presidente Vinícius Liberete. Acho que é uma audiência pública muito importante para a gente discutir, né, a questão do estudo de impacto de vizinhança, que traz aí as novas regras, e poder elucidar, né, essas novas regras e poder ouvir também, né, os segmentos que estão diretamente sendo apontados aqui, né? Então, eu quero agradecer desde já a Carol, Vinícius, né, e desejar uma excelente audiência pública a todos. Obrigada, Carol. Obrigada, vereadora. Eu vou passar a palavra agora ao nosso presidente da INDEC, Vinícius, a qual a gente vem trabalhando muito, né, com relação ao IVRIT, e a INDEC tem um papel fundamental na discussão dessas propostas que hoje a gente traz aqui. Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Queria agradecer, em nome da Carol, a secretária Carol, a todos os que estão aqui presentes. Cumprimentar também a vereadora Débora Palermo. Agradecer a minha equipe que está aqui da INDEC, a Thaís, a Júlia e o Márcio. E a vocês todos. Acho que é muito importante destacar, né, como a Carol disse, a participação da população, né? Acho que isso é muito importante mostrar para a sociedade que a gente está aberto à discussão, aberto a ouvir as pessoas, e é com isso que a gente vai melhorar cada vez mais a qualidade das nossas obrigações aqui, tanto da INDEC quanto do município. Então eu só tenho aqui a agradecer e estamos à disposição. Espero que a gente tenha uma audiência com respeito, né? Que eu sempre peço isso, que a gente se respeite, porque a gente está aqui também para fazer o nosso melhor, e todos nós aqui somos seres humanos, tá bom? Muito obrigado a vocês todos. Obrigada, Vinícius. Então, para a gente já começar os trabalhos, eu vou passar a palavra para a Daniela, por gentileza, para você fazer a apresentação. E após a apresentação, a gente abre a palavra às contribuições. A cada bloco, né, de 5 pessoas, com 5 minutos a gente pode definir aí para as perguntas e respostas, e a gente estabelece isso após a apresentação da Dani. Então, ok? Boa tarde a todos e todas. Obrigada aí pela oportunidade, pela presença de todo mundo. Eu vou pedir a gentileza de quem tiver dificuldade de enxergar aqui a tela vir mais para frente. Queria agradecer à equipe toda do EIVE aqui presente, a equipe da INDEC, porque essa minuta ela foi construída coletivamente. E começando então a apresentar a estruturação da minuta, ela está dividida em 4 títulos, que tratam das disposições gerais do instrumento, estudo de impacto de vizinhança e do relatório de impacto de vizinhança. O terceiro título, que trata de infrações e penalidades, e as disposições finais e transitórias, que é o título 4º. Antes de iniciar a apresentação das alterações propostas, eu queria só recapitular um pouco o que é o EIVE, que ele é um documento que ele concentra vários estudos, informações e analisa os possíveis impactos que empreendimentos e atividades têm no entorno de um determinado local onde esse empreendimento vai ser implantado.
E o RIV, ele é o relatório do WAVE, ele é um resumo que deve ter uma forma acessível de compreensão de todo esse estudo, porque o estudo é bem denso. O WAVE, ele está previsto no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001, e em Campinas ele foi implementado a partir do Plano Diretor de 2018 e do regramento que está estabelecido na Lei Complementar 208, que é a nossa Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, lá nos artigos 162 a 170, que é do que trata a minuta de projeto de lei que a gente vai apresentar hoje. E por que se elabora o WAVE, né? Então, é para avaliar esses possíveis impactos, a partir da identificação desses impactos, propor medidas, tanto mitigadoras quanto compensatórias, no caso de impactos negativos. Então, as medidas mitigadoras são aquelas de redução dos impactos possíveis desse empreendimento ou atividade, e as compensatórias são as de compensação nos casos que, eventualmente, os impactos não possam ser prevenidos. Também é possível potencializar impactos positivos. Então, a gente tem as medidas potencializadoras que podem ser apresentadas, e a gente distingue, que destaca as medidas de qualificação urbanística, que são medidas que a gente adota como medidas potencializadoras, que são também adequações em projetos de empreendimentos para que eles fiquem mais adequados na sua interface com a cidade. Então, a gente tem solicitado adequações de projetos para alargamento de passeios públicos, para incremento da arborização urbana, maior permeabilidade visual, visando também potencializar impactos positivos de empreendimentos. O WAVE, ele fez 5 anos, né, de aplicação no município, no final do ano passado. A primeira regulamentação dele foi do final de 2019, e agora o que está vigente é um decreto de 2023. Então, com esses 5 anos de aplicação do instrumento e mais de 700 processos protocolados, a gente tem um volume de dados, né, e de experiência que fez com que a gente repensasse o instrumento e tentasse adequar. E a proposta dessa lei é, como a Carol já até tinha dito, adequar o instrumento, né, para que ele seja aplicado para os empreendimentos de médio e alto impactos, simplificar a aplicação do instrumento e também considerar os efeitos cumulativos de empreendimentos menores de forma equilibrada. Além do WAVE, existem muitos outros instrumentos previstos na legislação para fazer a regulação de atividades e empreendimentos no município. Aqui a gente traz alguns, só a título de exemplo, 2 que são muito relacionados com o WAVE, que é o relatório de impacto de trânsito e a contribuição social. Mas a gente tem laudo de acústica, parecer da INDEC, licenciamento ambiental e outros regramentos. O laudo de acústica e o parecer da INDEC, eles têm muito a ver com os usos, né, com aqueles alvarás e licenciamento de atividades. E são exigidos no caso de extensão de horário de funcionamento ou de empreendimentos, principalmente atividades de bares, restaurantes, que de alguma forma possam produzir uma poluição sonora. E só para lembrar que, embora a gente tenha uma legislação que busca varrer, né, e tentar reduzir o conflito entre os empreendimentos e atividades e a vizinhança, a gente também tem um papel fundamental que é da fiscalização. Então, a gente tem vários órgãos que são responsáveis pela fiscalização no município, de acordo com o tipo de questão que precisa ser verificada. Então, a Guarda Municipal faz a verificação e fiscalização nos casos de perturbação do sossego, a CETEC nos casos de uso do solo público, a INDEC na operação do trânsito e a CEMURB mesmo no caso das atividades. Então, agora, entrando nas propostas de alteração, aqui está uma lista resumida daquilo que está sendo proposto de alteração, mas o destaque mesmo são para os parâmetros de exigência de EIVE e do RIT. Além disso, a gente também reviu algumas questões de definição, de população fixa e flutuante, condições mínimas de infraestrutura e outros conceitos que a gente tem adotado a partir da implementação do instrumento, mas que não estavam regrados por lei. Além disso, a gente também está propondo uma revisão da fórmula do recolhimento da contribuição social, porque a gente começou a aplicar
o ano passado e já viu a necessidade de fazer um equilíbrio entre as contribuições que vêm sendo feitas para os empreendimentos multifamiliares horizontais e verticais. E também vou dar destaque para as disposições finais e transitórias, porque a proposta dessa minuta, se ela for realmente aprovada como lei complementar, ela vai revogar os artigos 162 a 170 da Lei Complementar 208 e tem previsão de ser regulamentada por um novo decreto em até 90 dias. Agora eu vou entrar nas propostas em si. A primeira proposta que a gente trouxe é de simplificação do que está sendo exigido em relação ao RIT. A gente tem um anexo que ele vem vindo desde o início da aplicação do WAVE, que hoje é o anexo 7 do decreto 23.119, mas ele é uma exigência que vem desde a lei do polo gerador de tráfego. Então a gente fez várias discussões internas com a equipe de aprovação do urbanismo, e viu a necessidade de rever aqueles casos que são entendidos que são os mais impactantes para o trânsito. E aí tem uma proposta que veio, que é o que está contida na minuta, que é a gente exigir para empreendimentos multifamiliares, horizontais e verticais, com mais de 120 vagas veiculares, RIT, mesmo que ele some o rotativo de vagas. A gente também recebeu uma contribuição para que a gente tenha um parâmetro na relação do número de vagas por unidade habitacional. Então, se o empreendimento ele tem um número de unidades habitacionais e tenha menos vagas do que o número de unidades, ele também teria que passar por RIT, e a gente já está alinhando isso com a INDEC para ter uma proposta deles até a semana que vem para fazer esses parâmetros. Entrando nas exigências de EIVE, e tudo que é exigido EIVE é exigido RIT, a gente mantém a obrigatoriedade para alteração de uso do solo rural para urbano, conforme está previsto na Lei Complementar 207. Então, todas as áreas que visem empreender na zona de expansão urbana ou aquelas que forem inseridas no perímetro urbano, elas continuam sendo objeto de EIVE. Para o parcelamento do solo, a gente também está mantendo todas as obrigatoriedades que já estão estabelecidas na Lei Complementar 208. E a gente está incluindo na proposta que passe por EIVE todos os loteamentos de acesso controlado e os condomínios de lote, de acordo com seu potencial construtivo e da zona em que ele estiver inserido. Porque a gente viu que isso é uma lacuna e são empreendimentos muito impactantes no território. Em relação à ocupação, eu vou fazer um resumo. A gente tem uma tabela, a gente já apresentou essa tabela em outubro, de uma forma mais detalhada, e ela ficou disponível no portal do WAVE desde então, e a minuta, ela compila isso em texto, mas eu vou fazer aqui um resumo disso para não ficar muito árido, porque eu acho que não vai dar também para enxergar aí do fundo, mas para as tipologias de ocupação, se mantém a obrigatoriedade de EIVE para todos os empreendimentos multifamiliares verticais acima de 200 unidades, se altera para os multifamiliares verticais em Barão Geraldo, propondo que acima de 50 unidades eles passem por EIVE e com menos disso eles recolham contribuição social, porque hoje por qualquer número de unidades, pelo menor número de unidades, um vertical em Barão ele é obrigado a passar por EIVE, mas a gente tem visto que o instrumento contribuição social ele já recolhe automaticamente. Em empreendimentos pequenos, às vezes o impacto ele é menos identificado pelos órgãos que fazem a análise do EIVE. Então, a contribuição social, ela vem como uma resposta a esse efeito cumulativo dos pequenos empreendimentos. A mesma coisa, a gente está propondo uma alteração para os multifamiliares horizontais, só que aí a gente, no caso de Barão, a gente está subindo um pouco a régua. E aqui, para os multifamiliares, a gente está exigindo EIVE acima de 100 unidades. Antes era acima de 200 e a gente está vendo que a gente não chega, né? A gente não tem multifamiliares horizontais acima de 200 unidades, ele é muito pouco o que acontece no território. Mas com 100 unidades, ele já causa um grande impacto pelo cercamento, pela barreira urbanística, pela própria relação dos muros com a vizinhança. A gente não está propondo alteração
A gente está propondo alteração no não residencial e misto. Hoje a exigência é que todo empreendimento acima de 2.500 metros quadrados de área construída, independente da zona em que ele estiver, ele passe por EIV. E a gente também tem visto que deveria ter um gradual de acordo com o zoneamento, porque já é permitido por lei empreendimentos mais impactantes na zona de centralidade nas áreas. Então, a gente também está propondo um gradual nos limites para a exigência de EIV conforme o zoneamento. Por fim, na questão de ocupação, a gente está propondo a isenção de EIV para todas as indústrias que estão inseridas no Distrito Industrial de Campinas e os clubes dentro de loteamentos de acesso controlado. Em relação ao uso, a gente também está propondo, e aqui eu acho que tem as maiores alterações, a gente tem já um volume bastante grande de pareceres conclusivos emitidos, tanto de escolas como templos religiosos, locais de culto e bares e restaurantes, que fez a gente repensar, a partir das exigências que tem vindo dos pareceres conclusivos, o que faria sentido ainda manter a exigência do EIV, o que faz sentido ser só a exigência de RIT e aquilo que pode estar na lei ordinária do município como uma exigência. Então, em relação às instituições de ensino, a proposta é que o RIT ele seja exigido para escolas com mais de 300 alunos por período. E se forem instituições de ensino superior, escolas com mais de 250 alunos por período, porque você tem um comportamento diferente de deslocamento nas instituições de ensino superior, porque geralmente os alunos já têm carro, então eles têm uma dinâmica que não é só do embarque e desembarque de passageiros, mas ele vai estacionar o carro e o carro vai ficar lá durante todo o período da aula. A gente também está excluindo a obrigatoriedade para escolas de ensino à distância e alterando a proposta também para os locais de culto, exigindo o RIT para aqueles locais que tenham mais de 500 lugares e o EIV junto com o RIT para aqueles com mais de 750 lugares de capacidade. E ainda na questão do uso, a gente também está propondo uma alteração para as exigências para bares. Então, a gente está propondo que bares que são classificados com nível de 1 de incomodidade, isso está regrado pelo decreto 22.242, eles não precisem mais passar pelo EIV, se eles tiverem, nem pelo RIT, se eles tiverem capacidade até 250 pessoas. Se eles tiverem uma capacidade de público maior, eles têm que ser submetidos ao RIT. E a gente está propondo a manutenção da obrigatoriedade para todas as casas noturnas e congêneres, que são o nível 2 de incomodidade, lá do decreto, e para os locais de evento com capacidade para mais de 250 pessoas. Só para fazer aqui uma observação, que a gente recebeu algumas contribuições no sentido de questionar por que a gente está tirando, né, na proposta a obrigação de EIV para os bares com nível 1 de incomodidade. O que a gente fez é compilar mais de 70 pareceres conclusivos que foram dados ao longo desses anos de exigência de EIV, e ver que o que a gente tem pedido como obrigação são as mesmas obrigações que já estão na lei e no decreto de incomodidade, que são o projeto de isolamento acústico, o laudo acústica, e a única questão a mais que a gente tem pedido e que é recente é a integração das câmeras no programa do Monitora Campinas, que é uma questão que a Segurança Pública vem exigindo, e um documento que a gente tem exigido recentemente, que é o Programa de Monitoramento e Cidadania do Entorno dos Bares, que é um trabalho de responsabilizar os proprietários dos bares pela dispersão dos clientes, né, no final do horário de funcionamento. E isso a gente entende que, como é uma exigência que tem se consolidado como constante nos pareceres, ela deve virar lei. E não fazer essa submissão do EIV, que às vezes fica meses numa fila para análise, e isso virando regra, ele vai ter que apresentar mais isso, né, em adição. Eu acho que era isso, daí a gente fica disponível para perguntas. Obrigada, Dani. Eu vou pedir para compor a mesa Marcelo, nosso secretário de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano. Nosso vereador Zé Carlos também, por gentileza, se o senhor quiser compor a mesa. Obrigada, Marcelo. Vereador, por gentileza. Obrigada. Vereador, você gostaria de fazer uso da palavra nessa audiência pública? Não? Marcelo, gostaria de fazer? Então, tá bom. Tá. Ótimo. Obrigada. Dando sequência à nossa audiência, explicando esta alteração da 208, ela se trata apenas dos artigos que remete à questão do estudo de pacto de vizinhança, então nós não estamos alterando os demais artigos desse projeto de lei. Nós tivemos várias reuniões internas de equipe, como não só esse instrumento, como o estudo de impacto de vizinhança, mas a outorga também estamos com uma equipe, né, Marcelo, discutindo a outorga onerosa, que vai ser um projeto de lei também específico, para que a gente deixe só a lei de uso e ocupação do solo, a 208, com os parâmetros específicos dessa legislação. Nós não vamos mais internalizar na lei de uso e ocupação do solo todos os instrumentos do PNIT. Então, a gente está dando uma organizada na legislação do município. Quem se inscreveu é a Tereza Penteado, Evangelina, por gentileza, se puder já com a fila, para a gente poder, vocês se manifestarem. Eu vou pedir para ir cronometrar 1 minuto de 5, por gentileza. Amanda, Armando Madeira, Marcos, e eu acredito que é Alex, Alex Roviz. Ah, tá jóia. Então, nessa sequência, Tereza, a senhora tem 5 minutos. Só uma, porque a gente errou o nome, é Evangelina, Ernestina. Ernestina, obrigada. Boa tarde, eu sou Tereza do Movimento Liberal de Cambuí. E assim, eu fiquei muito espantada, na realidade, das leis diminuírem em vez de melhorarem. O Brasil está nesse caminho, né? Está bem difícil. E assim, eu trouxe, só como exemplo, um que eu peguei, um wave que eu peguei, que é do Bora Sport Bar. A gente teve algumas reuniões aqui com a Carol, e esse lugar era um problema constante, foi emparedado, foi feito não sei o quê, nunca teve acústica. O último andar, eles falavam que era uma boutique, e na realidade tinha música. Incomodou enormemente o bairro Taquaral inteiro. Eu, do lado da minha casa, tenho uma igreja que só melhorou de resolver fechar um pouco o barulho, depois que eu fui lá e falei que eu ia pedir todos os alvarás e ia com a polícia lá. Então, assim, é uma briga constante dos moradores por causa dos barulhos. Essa questão de música ambiente ou pequenos conjuntos, não importa. E o tamanho da caixa de som? Qual é o tamanho desse lugar? Quanto de barulho esse pessoal vai fazer? Põe 50 pessoas num terraço. É insuportável o barulho, dorme do lado. Então, eu acho que a lei não pode retroagir. A lei tem que ser mais rígida ainda do que ela é, com mais critério e com mais exigência e, principalmente, mais fiscalização, que a gente não tem. Tá? É isso. Obrigada. Obrigada. Ernestina, próxima. Boa tarde a todos. Eu fiz algumas observações. Em primeiro lugar, quando fala nas definições, com referência à área de influência, isso é o artigo 3º, né? Na área de influência direta é mais ou menos estabelecido, né, uma medida para ser calculada a área de influência direta, que é o quarteirão.
né? Então, pelo menos isso. Agora, quando fala na área de influência indireta, não há a identificação de nenhum raio, quer dizer, até onde vai essa área de influência indireta? Ela é só 100 metros a mais, ela é 200, ela é 300, Eu acho que seria importante constar isso do texto. Tá? Depois, com relação à questão dos locais de culto, eu acho assim que a lei, de modo geral, está sendo muito condescendente com os locais de culto, né? Quando fala em eventos, em bares, etc., que trazem, né, incomodidade para a vizinhança, sempre é 250, a capacidade de 250 pessoas, e quando é culto é tudo assim numa dimensão muito grande, né? Então, no artigo 4º, quando fala do RIT, né, que ele só é necessário com locais com capacidade para mais de 500 pessoas. Né? Dependendo da localidade, 500 pessoas é muita gente. Né? Dependendo da localidade, onde estiver instalado. Então, eu acho assim, é muito condescendente. Né? E, na sequência, para bar, restaurante, etc., fala 250. Que eu já acho uma capacidade bastante alta, mas de qualquer forma é a metade. Né? Depois, na contribuição social, a Daniela falou alguma coisa, mas eu não entendi muito bem. Barão Geraldo, para Barão Geraldo, não, primeiro a questão desculpa, tem uma questão antes. É o parágrafo 1º do artigo 6º, né, para o cálculo da contribuição social. É uma coisa que eu não entendi, porque fala que no HCSI eles terão uma redução de 50% do valor devido, sendo que a área construída total do empreendimento, nestes casos, será correspondente apenas à área da parte habitacional. Quer dizer, no meu entendimento, eu acabo tendo um desconto muito maior de 50%. Se eu entendi o artigo, é muito maior que 50%, porque é dado 50% e ainda a parte comercial ou de serviços da edificação não é contada. Né? Então, assim, um desconto eu acho um pouquinho exagerado. Né? Mas, vamos lá, próximo. A questão de não aplicabilidade da contribuição social para empreendimentos habitacionais de interesse social. Me desculpem, mas a maior parte dos empreendimentos habitacionais de interesse social que estão sendo construídos nesse município não são empreendimentos de interesse social. São empreendimentos voltados a famílias com capacidade de compra e com acesso ao mercado imobiliário. Então, portanto, essas pessoas não são, né, não estão no rol das pessoas de interesse social. Então, eu acho assim, muito vago, em função da lei que a gente tem para habitação de interesse social, né, que não estabelece um limite para isso.